E nós já vamos começar o nosso programa com um consultório aberto aqui do Vitrine Revista. O câncer de pâncreas, gente, é diagnosticado em aproximadamente 10.900 pessoas todos os anos, sendo 5.200 homens e 5.600 mulheres, segundo estimativas aí do INCA, Instituto Nacional do Câncer. O número de pessoas que fazem o tratamento aqui em Cascavel é cada vez maior. E para falar sobre o assunto, eu recebo o médico cirurgião oncológico Bruno Kunz Bereza. Boa tarde, doutor, tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde, Patrícia. Doutor, vamos lá. Mesmo com tantos casos, não se fala muito sobre esse tipo de câncer. Então explica pra gente o que é o câncer de pâncreas. Então, câncer de pâncreas, pra gente entender, tem que entender o que é o pâncreas, né? Isso. O pâncreas é uma glândula. Então ela está centralizada no nosso abdômen, atrás de praticamente muita estrutura, e ela tem umas funções exócrinas, que são as enzimas digestivas para fazer digestão de proteínas, carboidratos, gorduras, e ela tem uma função endócrina, que é mais conhecida, a questão da insulina, né, que é regular a glicose no sangue. E o câncer vem com um crescimento desordenado de uma célula que aparece. Então, o que é o câncer do pâncreas? É uma célula que estava para morrer, né? Que existe uma substituição contínua no nosso corpo, e essa célula não morre e ela forma um tumor. E esse tumor acaba adquirindo uma capacidade imensa de progredir descontroladamente, e aí surge o câncer de pâncreas naquela região. Tá, mas tem alguma causa específica? Quais seriam essas causas, doutor? Então, a maioria dos cânceres de pâncreas são esporádicos, ou seja, eles são relacionados a hábitos de vida, tabagismo, pesticidas, né? A exposição a pesticidas, a exposição a fatores cancerígenos alimentares. A maioria deles são relacionados realmente aos nossos hábitos de vida, né? Com o envelhecimento da população, inflamação do pâncreas. Poucos casos são relacionados realmente à genética. Tá? Então, tem fator genético? Sim, mas ele não é o principal fator. Entendi, mas assim, as pessoas que têm na família, pai, mãe ou alguém diretamente que tenha tido câncer de pâncreas, tem que ter uma atenção maior, doutor? Com certeza. Então, dentre os fatores de risco, você ter um familiar com câncer de pâncreas, por si só, é um fator de risco. Mas, às vezes, as pessoas esquecem também cânceres associados. Então, a gente tem... é muito fácil a gente lembrar que uma pessoa teve câncer de pâncreas, meu pai, minha mãe teve um câncer de pâncreas, então eu preciso tomar um cuidado maior. Mas a gente esquece que existem, por exemplo, síndromes genéticas. Síndrome hereditária de câncer de mama ovário, síndrome do melanoma familiar. Então, síndromes genéticas que não têm relação com câncer de pâncreas, mas que podem ter a mesma genética que propicia esse câncer. Mas, doutora, a gente observou que a função do pâncreas é uma função importante no nosso organismo. Quando o câncer acomete ou algum outro tipo de doença, o que acontece com esse corpo? Tem algum outro órgão que cumpre essa missão do pâncreas? Não? Como é que fica? Então, quando a gente fala de câncer de pâncreas, isso é a parte complicada, né? Quando a gente entendeu que ele é uma glândula, que a gente começou falando, então você vê que ele tem tanta função, que é a função digestiva, é a função endócrina, metabólica, que está relacionado basicamente com todas as funções para teu corpo funcionar. E quando você tem um câncer nessa região, você acaba perdendo a função desse órgão. Nossa. Então, e a função muitas vezes ela não é muito rapidamente adaptada. Não é como, por exemplo, um diabetes que começa devagarzinho e vai piorando. Então, a alteração se instala muito rápida. E isso para o nosso corpo é muito difícil. A gente se adaptar a uma falta de digestão ou uma regulagem de insulina, de glicose no sangue muito rapidamente é muito difícil para o nosso corpo. E aí vem os problemas que isso gera, né? O emagrecimento, a falta de digestão, quadros de dor abdominal, quadros de diabetes assim totalmente descontrolados, porque o tumor em si ele vai fazendo com que esse órgão ele perca a função dele. E esse é um dos problemas, né, que a gente tem com o câncer de pâncreas. Tá, mas então esse tumor ele cresce rapidamente? Ele tem um crescimento, claro que existem mais agressivos e menos agressivos, mas em geral ele cresce mais rapidamente. Esses sintomas que o senhor falou ali, a questão do emagrecimento rápido, né, perder o apetite, diabetes e tal, aparecem em qual estágio? É já no início? A pessoa já consegue detectar? Os pequenos sinais, né, que são, por exemplo, um aumento da glicemia, aquela pessoa que está fazendo o seu check-up anual, ela tem uma glicemia ali de 90,
E aí no outro ano ela começou a 110, 120 de glicemia, já começou uma diabetes ou um pré-diabetes. Só que ela não ganhou peso, não teve nada, não tem nada familiar falando isso, já acende uma luz amarela. Então as pessoas têm que começar a ligar os sinais, né? Não só as pessoas, como os médicos também, ligar os sinais precoces das doenças. E, claro, quando passar a doença, aí a gente vai tendo os sintomas mais exuberantes, como a perda de peso, que é muito pronunciada no câncer de pâncreas. Então, o paciente, além de perder a fome, né, ele ainda tem um metabolismo muito mais elevado. Então, são fatores que aumentam a perda de peso do paciente. Dor abdominal, aquela dor que não passa, o paciente toma analgésico, parece uma gastrite, mas ele está tomando remédio e não está melhorando. Encontra no consultório também que está tratando gastrite há muito tempo e não era uma gastrite. Nossa, né? Olha só que grave, então, né? Porque daí vai evoluindo porque o as pessoas esquecem realmente, como você falou. Por que não é falado? As pessoas esquecem do pâncreas, né? E tem tratamento, doutor? O tratamento é cirúrgico, não é com quimioterapia, radioterapia? O pilar do tratamento, então, a intenção é a cirurgia, né? A cirurgia, ela tem a única intenção curativa, o único pilar curativo é a cirurgia. E aí a gente tem que tentar fazer estratégias para chegar na cirurgia. Em pacientes que estão adequadamente bem clinicamente, com lesões facilmente cirúrgicas, ressecáveis, a gente vai para a cirurgia direto. Senão a gente vai ter que expor ele a outras alternativas multidisciplinares, como quimioterapia, radioterapia ou outros tratamentos para tentar reduzir e chegar à cirurgia. Entendi. Então, o pré-operatório é prepará-lo para essa cirurgia. E o pós, doutor? Vida Tanto normal, vida que segue? Tanto o pré como o pós são importantes, mas o pós realmente é uma parte complicada e que exige muito trabalho do médico. Porque a gente vai mexer com questão de digestão. Depois da cirurgia, a gente tem que, além de tirar tudo, tem que reformar tudo, né? Então tem que devolver a capacidade de produzir insulina, tem que desobstruir o pâncreas, tem que fazer com que a parte digestiva dele volte, tem que fazer um desvio do estômago para ele se alimentar. Então, é uma série de alterações que o paciente vai se adaptando. Então é um paciente que no pós-operatório ele fica muito tempo com um cirurgião, né? Até ele conseguir a capacidade total dele ali, plena de fazer as coisas. Não que ele saia mal da cirurgia, claro, existe uma questão adaptativa, né? Certo. Mas pré e pós-cirurgia muda muito. Mas essa questão do pós, desse acompanhamento, tem que seguir mesmo, na risca e na meta para dar tudo certinho mesmo. Agora, doutor, me conta uma coisa. Se não tratado o câncer de pâncreas, ele pode, não sei, ir para outros órgãos, dar aquela, eu não sei, eu sou leiga, tá, doutor? Metástase, aquelas coisas todas? Então o câncer de pâncreas ele é conhecido realmente por apresentar metástases no diagnóstico, né? Cerca de 70% dos pacientes ainda têm diagnóstico avançado. Então eles chegam no consultório já com quadros de disseminação de doença. Entendi. Então os pacientes que chegam sem disseminação já são vencedores, a gente pode falar assim, né? Porque eles conseguiram fazer um diagnóstico precoce. E realmente o câncer de pâncreas ele tem essa característica, como os outros tipos de câncer, mas ele tem essa característica de precocemente, né? Não precocemente, mas não é tão rápido, mas o diagnóstico é um pouquinho tardio e vão fazendo as metástases, que vai se disseminando para fígado, principalmente, pulmões, ossos, outras regiões do abdômen, que pode fazer aí as complicações e as disfunções múltiplas orgânicas. Entendi. A questão de prevenção, tirando ali a questão do fator genético, né? Mas prevenção é aquela velha história que a gente sempre fala, né? Hábitos saudáveis, doutor. Exatamente. Se a gente considerar que 9 em 10 cânceres são responsáveis pelo fato alimentar e hábitos de vida. Então, se a gente quiser ter 90% de eficácia, né, vamos focar no que é importante, foca nos teus hábitos de vida e na tua alimentação. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.